bem, Heavy. Vamos Opa, vamos começar? começar? Vamos Vamos começar. começar a brincadeira? Vamos lá. Muito bem. Irmãos, eu fiz a proposta aqui para a gente bater um papo sobre isso com o reverendo Ageu. Ah, Lá na semana passada a gente marcou e teve essa ideia diante, vendo sobretudo a necessidade da igreja, né? A igreja tem estado muito angustiada em relação a isso. Muitas dúvidas começam a surgir naturalmente, né, reverendo? A minha preocupação quando foi de fazer essa proposta para o senhor, não foi nem pensando no debate teológico em si que há em torno disso, mas é pensando na igreja, sabe? Alguns irmãos da minha igreja já me perguntaram, pastor, e aí, se a gente passar 3 meses de quarentena, vai passar 3 meses sem tomar ceia? Uhum, uhum. Esse culto que a gente faz na nossa casa é a mesma coisa? Então, são dúvidas, na verdade, do cotidiano prático da igreja, né, Heavy? Que É tem verdade. se levantado, né? E a ideia é tentar, de algum modo, contribuir com essa conversa aqui, né? Uhum. Isso tem É surgido, verdade. esses questionamentos também com o pessoal de sua igreja aí? O senhor tem visto isso? Menos, viu? Menos, porque na nossa igreja, desde que começou essa paralisação, o conselho tem se debruçado e tem tomado atitudes e medidas, né? Eu não pastoreio uma igreja grande e a gente Uhum. está constantemente informando lá os irmãos. Então, Claro. não é um nível grande de dúvidas lá não. Na verdade, o pessoal está bem, bem tranquilo. Tá? Ô, Heavy, então já deixa eu perguntar algo ao senhor aqui, que é a impressão que eu tenho. Uhum, A impressão que eu tenho é que as chamadas igrejas históricas, e a gente sabe que talvez tenha irmãos de outras denominações aqui, as uhum, chamadas igrejas históricas, tanto históricas a nível mundial, como no Brasil também, né, inclusive incluindo a Assembleia de Deus, por exemplo, aham. são igrejas que parece-me, ah, estar mais preparada para esse tempo fora desse local de culto, justamente pela visão que tem, né? Infelizmente, há muitas denominações que têm uma visão um tanto romanista acerca do local de Uhum, culto, né? Popularmente chamado de templo. uhum, uhum. Ah, o senhor tem essa mesma impressão de que é um tanto natural que as igrejas históricas passem por isso, por essa quarentena, ou esse afastamento do local de culto com uma facilidade maior? Eu acho que sim. Eu tenho a impressão que no neopentecostalismo a dependência do templo é muito grande, né? Não é à toa que os neopentecostais deixam a igreja aberta quase não, né? Diariamente, com Diariamente. campanhas e mais campanhas, porque as neopentecostais que dependem, ou que defendem a chamada teologia da prosperidade, são igrejas que se sustentam das ofertas daqueles que vão lá diariamente, né? Então as campanhas são para arrecadar dinheiro, e isso tem dois lados. Primeiro lado da queda econômica dessas igrejas, que dependem de ofertas diárias, e por isso alguns pastores estão desesperados, né, para manter as igrejas abertas. E A do comparação, lado... a comparação não é minha, Heavy, mas Ah, alguém disse que algumas dessas igrejas são como cassinos, né? E certo. cassinos fechados é só prejuízo, né? É verdade. É. Agora, por outro lado, você tem membros dessas igrejas que estão acostumados a todo dia ir na igreja, né, para buscar a bênção, para sair da situação difícil. É, e eu creio que os pastores não estão enganados, estão enganando, mas o povo, na sua maioria, está enganado, né? Uhum. Então, para esse pessoal que foi, digamos, doutrinado a ter uma fé com Deus e uma relação com Deus na igreja, então fica muito difícil para eles. Agora, igrejas históricas, né, como você mencionou, até as pentecostais históricas, já não tem essa concepção, né, de que dependem da igreja, a sua relação com Deus é fora da igreja também. Uhum. É por aí, né? Ô, Heavy, adentrando mais o nosso tema aqui, isso é até uma pergunta que um colega mandou, Tá. mas antes disso, eu acho que seria interessante a gente conversar um pouco sobre as distinções entre cultos e cultos, Heavy.
há Tá, uma vamos lá. confusão muito grande, né, das pessoas em perguntar, por exemplo, qual é a diferença entre o culto que eu faço na minha casa, com a minha Aham. família, o culto que é a minha vida de um modo geral, no meu emprego, tudo que eu faço é culto, né? Uhum. E do culto que é prestado na igreja. Qual seria a diferença, as diferenças básicas dentro disso aí? Uhum, uhum. Olha, eu acho que a gente tem que retornar às origens, né? E as nossas origens estão lá em Israel de fato. É claro que cada irmão nosso de Israel tinha a sua devoção pessoal com Deus, a sua oração, né? Agora, havia um nível de devoção que era a assembleia, a convocação da assembleia, quando o povo de Deus era convocado para a adoração, né? E especialmente no sábado judaico, que hoje é o nosso domingo. Então Uhum. havia um culto pessoal, havia um culto familiar, né, em que a igreja em que a família se reunia, o cabeça, o sacerdote da família era o cabeça, era o chefe, e havia também um culto público. Né? Alguns documentos que tratam de culto dão essas três distinções, né? Um culto pessoal, um culto familiar ou doméstico e um culto público com toda a igreja reunida. Então, essas são as modalidades de culto. Né? Qual é a nossa dificuldade com a nomenclatura culto online? Porque, veja só, agora vamos para a reforma. Na época da reforma, você tinha os reformadores lutando contra conceitos bastante errados do catolicismo, do romanismo. Como era o culto no romanismo? As pessoas assistiam uma missa, assistiam, elas não participavam. As pessoas entravam naquela igreja gigantesca, lá na frente tinha um sacerdote de costas para o povo, falando em latim. Então o povo assistia. Tem um autor que escreveu a Evangelização da Igreja Primitiva, Michael Green. E ele disse que naquela época a única fonte de ensino das pessoas eram os vitrais das igrejas. O povo Olha, entrava naquelas igrejas suntuosas, não entendia o padre falando nada, o padre estava de costas. Então restava para eles ficarem olhando para cima, para os vitrais. E os vitrais traziam alguma instrução para eles. Eles não tinham a Bíblia em casa, né, na Idade Média. Então, essa foi uma grande diferença da igreja humanista com a igreja protestante. Os reformados resgataram a ideia de um culto em que se participa. Tá? Então, a missa você assiste, o culto você participa. Participa como? Com atos culticos, com oração, com leitura da Bíblia, ouvindo a palavra. Aliás, os reformadores retomaram esse conceito porque todas as palavras da Bíblia que falam sobre culto nos dão essa ideia de atos culticos, né? As palavras que apontam para serviço. Não é à toa que em inglês culto é service, é serviço. Tá? uhum, uhum. Porque nós não vamos na igreja para assistir, nós vamos para adorar, para participar. Tá? Então, quando você liga o teu computador e liga uma tela em que está acontecendo um culto, você está assistindo um culto, você não está participando de um culto. Tá? Nós somos contrários a isso? Eu diria que eu sou contrário à nomenclatura, eu não posso chamar isso de culto. Mas eu posso dizer que é uma pregação online, que edifica a minha vida. Tá? Agora, o culto em si é aquele culto em que as pessoas estão participando. Veja, se você fizer uma videoconferência pelo Zoom, e aí sim, todo mundo estiver participando, louvando, cantando ao mesmo tempo, aí eu acho que dá para chamar culto, numa videoconferência. Mas você ligar o YouTube e assistir alguém pregando, ou alguém cultuando, e dizer que aquilo é culto, aí eu acho que não. Eu queria perguntar a tua opinião sobre isso, reverendo. E aqui nesse ponto, Rev, é bom deixar claro, né, que nós não estamos dizendo que não é culto o que está sendo feito na gravação, né? Aham. Porque Não, lá por eles estão mais que cultuando. esteja, por exemplo, nesse período agora, né? Muitos Aham. colegas têm ido gravar na igreja, né? E o Aham. pessoal da música vai junto, o pessoal que grava vai junto. Eles Digamos estão que tem ali, cultuando. tem ali um mínimo número de pessoas, né? Muitos colegas têm feito isso. É, Então, não resta dúvida que eles ali estão prestando culto de fato, né? Estão cultuando estão. Estão. publicamente ao Senhor, né? É o culto público solene que está acontecendo ali, né? A questão é, de fato, quem está em casa, né? Como o senhor disse, na tela do computador ou
ou de um celular. E veja, reverendo, a gente sabe, culturalmente falando, isso sendo algo novo, né? A tranquilidade e o quanto nós nos sentimos muito mais à vontade para fazer isso, né? Uhum. De modo desleixado até. Eu ouvi um dos colegas falando acerca disso e tentando dar instrução à igreja que, enquanto estivesse ali naquele culto chamado online, né, não estivesse comendo ou deitado, ou fazendo uma outra coisa, enquanto. Porque, de fato, é muito complicado, né? Como é algo muito novo também, Aham. ah, nós temos até dificuldade de uma concentração maior, né? Para, de fato, até porque É. por não estar ali, né? Por não estar ali, e por não estar sendo visto, né, existe essa liberdade em relação a isso. Eu, desde o começo, né, sempre tive também muita dificuldade em chamar isso de culto. Ouvindo outros colegas, né, presbiterianos, é interessante que mesmo aqueles que chamam isso de culto online, reverendo Ageu, Aham. entendem que, de modo algum, isso seria algo que substitui o culto público solene ao Senhor, né? Uhum. De Uhum. modo algum É verdade. substitui. E é muito É verdade. complicado, né? É. Por várias É. questões. Passando por isso que o senhor falou, da reunião do povo em Israel para juntos adorar ao Senhor, e no Aham. Novo Testamento também, né? Que apesar de não aparecer a palavra culto, mas é sempre a ideia da reunião dos santos, né? Uhum. Uhum. É. Eu Olha acho só. realmente muito complicado apelar para uma reunião digital, online, né, à distância, etc. Eu chamaria de um culto familiar, né? Um culto familiar. Mas o culto público é convocação solene, a igreja inteira é reunida, tá? Eu posso ter um culto familiar em casa, e aliás eu tenho alguns colegas, nós temos colegas em comum que têm feito uma coisa interessante. Eles mandam a liturgia para os membros, aí os membros fazem a liturgia, e aí, quando chega num horário específico, o pastor entra online Online para entrega, pregar. né? Tá? Aí Uhum. terminou o sermão, o pastor sai e o povo continua cultuando. Isso é culto, né? Isso é culto. Tá? Isso é culto público. Agora, eu repito, essa ideia de você ligar uma tela e ficar assistindo alguma coisa, isso é um conceito católico, tá? Isso é um conceito romanista. Isso não é um conceito presbiteriano. Tá? Agora, eu diria que é uma questão de nomenclatura, né? Como nós falamos, nós não chamamos isso culto, mas não chamamos culto público e nem culto online. Mas se as pessoas estão em casa adorando ao Senhor, algumas pessoas escreveram aqui no Instagram o seguinte: mas se a gente está em casa cantando, orando e fazendo tudo junto, ok, vocês estão fazendo um culto, vocês estão fazendo um culto familiar, né? Mas, Mas não reverendo, dá e aí, mais. nesse caso, qual seria a diferença, então? Porque, veja, eu temo muito, reverendo, e os irmãos que nos assistem, que, até conversados com alguns colegas, eu temo, reverendo Gil, não sei se o senhor tem a mesma impressão, de que, depois de tudo isso que está sendo feito e essa nossa adaptação como igreja, Aham. que isso, de algum modo, acabe fortalecendo o movimento dos desigrejados. Ah, com certeza, com certeza. Ou daqueles que apelam com essas frases de efeito de Instagram e Facebook, de que a igreja sou eu, de que o templo somos nós, de que a gente não precisa de igreja. Eu temo que isso, de Exato. algum modo, fortaleça-os, porque Sim, aqui e sim. ali eu ouço saindo na boca de pastores sérios, nós, frases de efeito para lidar com a situação atual, frases as quais a gente Uhum. ouvia justamente da boca desses desigrejados. Aham, Então, aham. é um negócio que isso pode trazer consequências, né, Reb, para a nossa Sim, igreja de pode modo sim, geral, pode né? sim, pode sim. Eu acho assim que se acabar a quarentena e as igrejas continuarem transmitindo os cultos, muitos crentes, voltando à vida normal, vão falar assim: ah, hoje eu não vou na igreja não. Eu vou ligar lá na internet e eu vou cultuar aqui de casa, porque é culto também. Esse é o grande risco, né? É, Na igreja que eu pastoreio, nós tomamos essa decisão lá atrás, de gravar os sermões e disponibilizar durante a semana.
mas transmitir o culto, nós temíamos que algumas pessoas ficassem em casa para não ir na igreja e assistir o culto como que se assistir fosse participar, né? Eu acho que esse é um grande perigo que nós corremos. Reverendo, e é bom deixar claro aqui, né, para aqueles que nos assistem, que a intenção nossa aqui, né, não é simplesmente estipular uma regra, né, mas Eu acho não que só deu uma uma parada, mas quedinha na voltou, sua né? conexão aí, mas acho que voltou. Tá. Voltou. Você dizia que Ah, não é estipular uma regra, mas... não é estipular uma regra infalível, mas é mostrar que a não participação, né, ou a não presença, juntamente com a congregação, no culto público solene, nos exclui de algumas bênçãos, inclusive, né, reverendo? Veja, Ah, a começar pelos sacramentos, né? sim, Que em casa você não tem como participar do sacramento, a gente vai já chegar lá. isso, A, isso. a própria questão da comunhão com a igreja em si, né? Veja, Aham, o culto tem esta dupla ligação, né, reverendo? Da nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Coisa que não sim, acontece sim, com a sim. tela do seu computador, né? Por mais que você veja os irmãos, etc. É Então, verdade, é verdade. e isso Nada pode ser muito substitui, complicado, né? é verdade. Nada substitui você estar lado a lado com teu irmão, né? Você está ali unidos com uma só alma, um só coração, né? Nada Uhum. substitui isso. É certo que agora a gente está forçado, né, a não ter esses momentos, mas eu creio que assim que acabar tem que retornar, porque são bênçãos que nós temos, né? Na igreja antiga eles tinham o costume, inclusive, do ósculo santo, né? Não vamos ressuscitar isso, mas havia a ideia de uma comunhão muito muito próxima entre eles, né? Entre o povo da igreja. Uhum. E isso é de fato precioso. Está para sair um artigo que eu acho que você leu do reverendo Ciro Ferreira, que está lá na Alemanha. Uhum. E ele pediu para a gente não publicar esse artigo ainda porque ele está para sair por um site grande, mas ele toca nesse ponto, né? De que nunca uma comunhão virtual vai se comparar para olho no olho, abraçar o irmão ali todos juntos, né? É incomparável isso, não tem como, não tem O problema é como. que quando a gente quer tornar a exceção regra, né, reverendo? É, Porque é, no caso de hoje a gente vive uma situação a qual a humanidade não experimentava desde 1918, né? Com a chamada gripe espanhola foi quando teve uma outra grande pandemia mundial dessa, nesse nível e é, nessa proporção, né? é, é. Bem, reverendo, ainda falando sobre culto, dá para dizer que, olhando para as Escrituras, Deus estipulou que ele deveria ser cultuado e adorado especificamente no dia do Senhor? Se a família decidir fazer esse culto ou essa reunião no outro dia da semana? Olha só, a convocação solene no Antigo Testamento era para o dia, era para o Shabat, né? Era para o Para o domingo. Shabat. Eu creio que não substitui, você pode somar, porque a igreja primitiva, ali em Atos 2, diz que eles estavam todos os dias reunidos. Tá? Agora, você não pode substituir. Tem um autor no livro Coragem para Ser Protestante, o David Wells, que ele fala de igrejas nos Estados Unidos que já trocaram o domingo pela sexta-feira à noite. Então eles estão fazendo o culto na sexta-feira à noite para que no domingo o pessoal fique livre para ir para o shopping, ir para o parque. Tá? Então isso é de fato uma quebra terrível do quarto mandamento. Então eu Uhum. diria o seguinte, o normal do povo de Deus é se reunir todo mundo no domingo para cultuar o Senhor durante o dia inteiro, cumprir o quarto mandamento. Agora, se você quiser fazer outros cultos durante a semana, eu não vejo dificuldade. Na igreja primitiva eles se reuniam durante a semana para cultuar. Tá? Uhum. Muito bem. Vamos passar para Sacramento. sacramentos ou o senhor quer colocar alguma coisa a mais Não, aí não, sobre culto? vamos para Sacramento. Vamos lá. Vamos para sacramento. É. Eve, a primeira pergunta que eu tenho a fazer, já para dar um norte aqui aos aqueles que estão nos assistindo, é o seguinte: igrejas que têm aderido à ideia de Santa Ceia online,
Aham. Poderiam se opor ao batismo online? Ou isso seria algum contrassenso ou no mínimo, incoerente? Ah, eu acho que é uma incoerência, né? Se você aceita a Santa Ceia online, aceite o batismo online também, né? Uhum. Eu acho que o argumento é o mesmo, né? Já que eu posso realizar um sacramento à distância porque eu estou em espírito, então eu posso realizar um batismo também à distância porque eu estou lá em espírito. Tá? Uhum. Uhum. Talvez eu possa realizar um funeral à distância também, né? Porque eu estou lá em espírito. Aí, meu amigo, aí o É. céu é o limite, né? Aí a criatividade é quem manda, né? Ah, Exatamente. com certeza, né, Rev? É uma excelente linha de pensamento e argumentação, penso eu, né? Porque ah, nesse sentido não há distinção entre os dois sacramentos, né? Aham. Distinção no sentido de símbolo e de significado, né? E de aprofundamento bíblico do que é em si, né? E da significância do ato em si, né? Então, realmente é muito complicado, né? Essa pergunta é proposital porque é um tanto comum, né? A ceia online tem sido muito mais aderida no que é o chamado batismo, né? Aham. Mas, de fato, é no mínimo incoerência, né? Porque tratam-se de dois sacramentos deixados pelo Senhor, né? Para o nosso cumprimento. Pois é. E olha só, quando começaram a falar em culto online, alguns dos nossos colegas disseram, rapaz, vão inventar ceia online. Quando inventaram ceia online, a gente brincava, né? Ceia online não pode, porque senão vai ter batismo online. Não é que criaram batismo online, né? É, Eu dei a exatamente. ideia aqui de velório online, né? Funeral online, ofício fúnebre online. Daqui a pouco alguém vai copiar, Vai, vai, porque você vai. abre de fato. O É. ponto é, se você sai da Bíblia, aí a criatividade não tem limite. Tá? Mas, reverendo, e qual é o maior problema? Vamos falar da ceia especificamente, né? Qual é o Aham. maior problema da ceia online? Quais seriam os pontos que a gente pode elencar aqui da É. impossibilidade da ceia online? Porque é claro, né, que eu e o senhor, e é bem provável que a maioria daqueles que nos assistem aqui entendam da mesma forma, né? Mas quais seriam as dificuldades para que a gente pudesse Olha, entender e explicar de forma básica? é, eu diria algumas, né? A primeira é que a questão dos sacramentos é algo mais sério do que o povo pensa. Tá? Corinto, tinha pessoas em Corinto sendo disciplinadas pelo Senhor, e algumas até haviam morrido, porque eles estavam profanando a ceia. Eles estavam profanando como? Alguns chegavam mais cedo, comiam tudo, e outros, os mais pobres, os que nada têm, que aparece na 1 Coríntios 11, quando eles chegavam já não tinha mais. E aí Paulo fala: alguns de vocês comem tudo e até se embebedam, ao passo que outros passam fome. Vocês não respeitam aqueles que nada têm? Veja, nos parece que é um problema pequeno esse. Mas Paulo dá uma bronca nos coríntios, mostrando que essa é a razão porque há em vós, entre vós, não poucos e doentes, fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quer dizer, Deus estava pesando a mão sobre aquela igreja porque eles não estavam fazendo a ceia corretamente. Então, esse pessoal que está fazendo ceia online agora, eu acho que eles não têm noção do perigo. Tá? O apóstolo Paulo e os apóstolos eram tão cuidadosos com esse tema que quando Paulo vai falar da ceia, lá em 1 Coríntios 11, ele fala, porque o que eu recebi do Senhor, isto vos entreguei. É a ideia de que o que ele recebeu, ele não aumentou, não diminuiu, ele está passando com máxima fidelidade, porque foi um rito que Jesus instituiu. Eu não posso modificar um rito que Jesus instituiu, entendeu? E aí ele passa com toda o zelo e fidelidade. Então, esse é um primeiro problema. Quando você quer ser criativo na ministração da ceia, você está indo contra a palavra. Deus não nos deu essa possibilidade, né, de usar de criatividade. Um outro problema é o seguinte: a ceia é o símbolo máximo que nós temos de comunhão entre os irmãos. Os irmãos ao redor da mesa, participando do mesmo pão e do mesmo vinho. Tá? É o símbolo máximo de comunhão. Como é que eu vou dizer para alguém que está em casa, olha, pega o teu pãozinho aí, pega o teu suco de uva. Tem um pastor famoso que até disse que quem não tivesse suco de uva podia trocar por água, né?
Quer dizer, Reverendo, absurdo, absurdo. essa ideia de uma só mesa, um só cálice, Um um só só pão, pão. Uhum. é tão gritante nas Escrituras e na doutrina da Santa Ceia que alguns teólogos mais puristas entendem que o ideal mesmo é que fosse apenas uma taça mesmo, né, passando de mão em Aham, mão, e um aham, só aham. pão que é partido, né, ali no É. momento, porque aponta para essa ideia máxima da nossa comunhão com Cristo. Eu Aham, sempre aham. enfatizo isso muito, sabe, Heavy? Quando É. ministro a ceia para a minha igreja aqui em Cidade de Dutra, Uhum. do quanto há na Escritura essa dupla manifestação da nossa comunhão com Deus e da nossa comunhão uns com os outros, né? Aham, aham. Ah, apontando para esse momento quando todos nós estaremos juntos, né, com o Senhor nesta grande ceia. E É. a grande dificuldade, né, e esse de fato eu concordo, para mim um dos pontos mais gritantes é essa Uhum. falta de comunhão, né? E tem um Sim. outro ponto aqui, Rev, que vale também, não só em relação ao culto, mas a também esse momento da ceia, porque muitas vezes nós imaginamos e olhamos para esse tema pensando na nossa família. Ok. Mas vejam, Reverendo Ageu e irmãos, são muitas as pessoas que são sozinhas, rapaz. Muitas, Aham, né? aham. Muitas. Moram Uhum. só, que não casaram ainda, que moram longe dos pais, né? Então, o que complica mais ainda, né? Porque nem mesmo com um parente próximo essa pessoa poderia exercer a comunhão, né? É verdade, é verdade. É, é, é um rito que deve ser seguido, e veja só, ah, alguns colegas estavam até brincando o seguinte: tem crente que não liga para ceia, falta no domingo de ceia, não está nem ligando. Mas agora que está na quarentena e apareceu ceia online, não, eu tenho que participar desse negócio. Na verdade, não é um anseio por participar do pão e do vinho, é um anseio pela novidade, né? Então tem gente brigando aí pela ceia virtual que não é zeloso na frequência da igreja. Então como é que está brigando por ceia virtual agora, né? O fato é, reverendo, que eu estava lendo hoje o artigo do MacLeod, que é um pastor escocês, e ele fala que na Escócia, durante muito tempo, algumas igrejas só tinham ceia de 3 em 3 meses, né? E aqui no Brasil também. A minha família, que é lá do Ceará, e eu acho que tem parentes aí nos ouvindo, eles podem confirmar. Houve momentos na história lá da igreja que o pastor ia 2 vezes por ano. E a igreja está lá firme, né? Berçário de pastores na minha família. Ô, Então, reverendo, você não tem nos nossos documentos uma prescrição quanto à frequência da ceia. Você pode ficar exatamente. 2, 3 meses sem ceia, não é o ideal, mas, Apesar do nosso irmão Calvino defender que deveria ser todos os domingos, né? por ele sim, mas veja que ele transigiu, né? Ele cedeu Uhum. ao Consistório de Genebra. É. Para ele a questão Inclusive, da frequência, né, era inclusive essa, uma questão de vida ou morte. uhum. Inclusive, essa tem sido também uma questão de discussão e até debate entre muitos colegas presbiterianos, não é, reverendo? E, Sim, de algum sim. modo, tentarem tornar isso dominical, né? É. Ah, ô, reverendo, tá bom. Então é o seguinte, eu sou um pai de família, ou um líder do meu lar, e minha família é grande. Uhum. Eu posso, então, realizar um culto e ministrar ceia a meus filhos, a minha esposa, e não estou nem perguntando eu enquanto pastor, mas eu Ah. enquanto marido, enquanto pai de família. Olha, não pode, porque a administração dos sacramentos ela é própria dos oficiais que Cristo instituiu pela igreja, tá? Então vamos entrar nesse assunto. Muita gente tem me perguntado isso. Pastor, um discípulo de Cristo, ele não pode fazer a ceia em casa, não pode fazer o batismo? E a resposta é um sonoro não bíblico. Por quê? Porque na Bíblia, primeiro, você não tem pessoas que não têm ofício ministrando os sacramentos. Tá? Vamos lá. João Batista tinha sacramento, era o último profeta. Jesus, profeta, sacerdote e rei. Felipe era evangelista, que era um ofício apostólico. Tá? 2 ofícios apostólicos no Novo Testamento que foram temporários, apóstolo e evangelista. E os 2 ofícios permanentes, presbíteros e diáconos. Tá? Então Felipe era evangelista, ele podia. O apóstolo Paulo era apóstolo. Tá? A única exceção que você encontra essa regra é o caso de Ananias.
Ananias batizou Paulo, mas veja, Ananias recebeu ordens do próprio Deus, tá? Então eu diria que é uma exceção muito tranquila, tá? Uhum. Eu até Aham. diria que você só pode realizar um sacramento hoje na tua casa se o próprio Deus aparecer para você e te der essa missão. Porque, biblicamente falando, você não tem condições, tá? Como a gente tem Cristo é o rei. dificuldades, como temos dificuldades com teofanias, né? É pouco provável que Eu aconteça. acho que a possibilidade é pequena. Então veja, Cristo é o rei da igreja e ele dirige a sua igreja por meio de quem? Dos oficiais, os presbíteros e os diáconos. Quem são os oficiais? São aqueles homens que a igreja reconhece que têm aquelas características descritas em Timóteo e em Tito, e são esses homens que vão pastorear a igreja de Deus. São esses homens que são os guardiões da palavra, tá? E especificamente, o ministro da palavra e do sacramento é o pastor. É ele quem tem o conhecimento para ministrar um sacramento, porque o sacramento nunca é divorciado da palavra, tá? O Claro. sacramento, não é à toa que sacramento em grego é mysterium, porque a gente está falando de coisas misteriosas, então é preciso um conhecimento da palavra para que você ministre o sacramento. E não Uhum. apenas isso, né? A palavra de Deus, hoje eu estava escrevendo um artigo, terminando um artigo sobre isso, que eu comecei ontem. A palavra de Deus nos mostra que os pastores são despenseiros dos mistérios de Deus, né? Uhum. Eles são ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E os despenseiros, aqueles que cuidam das dispensas dos mistérios de Deus. Nos mistérios de Deus estão a palavra e os sacramentos. Então, os ministros de Cristo é que são esses despenseiros. Tá? Então, tudo isso fez com que as igrejas reformadas, no decorrer da história, pode pesquisar, as confissões reformadas estão aí para mostrar isso, Uhum. reservassem a ministração do sacramento para o ministro da palavra. É sempre o ministro da Uhum. palavra que administra o sacramento. Tá? Ok. Então, de forma alguma, um membro pode tomar essa honra para si, de como se fosse um oficial, e sair ministrando o sacramento. De jeito nenhum. E então eu posso fazer isso com a minha família, reverendo? Eu Você, agora, enquanto pastor, você pastor? enquanto pastor, eu posso fazer isso com a minha família? Essa é uma boa pergunta, né, que um colega nos fez. Eu sou pastor e eu tenho meus familiares em casa. Eu posso fazer o sacramento? Eu posso servir a ceia para eles? Eu diria que pode, mas não deve. Pode, porque do ponto de vista bíblico, você é um ministro e a tua família é uma fração da Igreja de Deus. Mas por que você não deve? Em consideração com o povo de Deus, com o restante da igreja que está privado. Então, Uhum. por amor a estes irmãos, você como pastor não deveria realizar a ceia, porque eles não estão podendo participar, entendeu? Uhum. Aí seria uma questão mais de amor ao próximo. Reverendo, eu vi algumas pessoas, diante dos debates que já ocorreram também acerca disso, crentes, né, piedosos, muito preocupados, e perguntando, mas pastor, eu vou passar tanto tempo sem tomar a ceia do Senhor? E a pergunta que surge talvez seja, reverendo, sendo a ceia do Senhor um sacramento, uma ordenança deixada pelo Senhor, Né? e de algum modo o povo está sem participar deste sacramento. Nós estamos pecando por, de Né? algum modo, nos abstermos desse sacramento? Dá para dizer que haverá alguma cobrança da parte de Deus para nós, enquanto igreja, por não estarmos participando da mesa, do pão e do vinho? Você entendeu a pergunta? Eu entendi. Olha, eu creio que não, porque é uma situação maior do que a nossa, né? Veja, e a gente tem até dito o seguinte: não é uma questão de obediência ao Estado, é uma questão do cumprimento do não matarás, que tem como implicação usar de todos os meios para a preservação da vida. Então, enquanto nós estamos nessa quarentena, a gente está pensando na preservação da vida dos nossos irmãos que são idosos, tá? É uma questão de força maior. E Reverendo, esse não Deus é, é justo, né? não é o nosso tema central aqui, mas eu já vi alguns colegas levantando. Se nós não formos precipitados demais em obedecer o Estado, parou aqui? Parece que deu uma travadinha aí na conexão. Tá. Mas eu estou te ouvindo, só não estou te vendo que está.
Não sei se a sua conexão... Agora voltou. Acho que voltou. Uhum. Questão do Estado, né? Isso é, se nós não fomos precipitados demais ao fechar as portas da nossa igreja, das nossas igrejas, obedecendo o Estado. Então, E aí alguns utilizam até, mas não importa obedecer a Deus do que aos homens, etc. Mas, no meu entendimento, é exatamente esse ponto que o senhor colocou, né? Pelo menos eu aqui, e entendo que a maioria dos colegas deve ter feito assim também, fechou suas igrejas por entender a gravidade da doença e a exato. possibilidade de contaminação dos nossos membros. E pensando em Exatamente. preservá-los, em cuidar Exatamente. deles, nós fechamos os nossos templos. Inclusive, Exatamente. houve uma discussão entre colegas nossos, né, o senhor estava, dessa guerra política que tem havido no Brasil, com megas igrejas. Nós estamos aqui preocupados em cumprir uma determinação, uma lei especificamente, ou preocupados com os membros das nossas igrejas, né? Eu comentei com um membro da nossa igreja aqui, eu disse, olha, se amanhã o Estado autorizar abrir as nossssas igrejas, a igreja Presidente da Dutra vai continuar fechada. Porque o que acontece no momento atual, é uma guerra político-eclesiástica, né? Exatamente. Onde esses donos de cassinos eclesiásticos querem abrir suas igrejas para arrecadar e não estão nada preocupados ou pouco preocupados com seus membros, né? Nós temos muitos idosos nas nossas igrejas, né, reverendo Ageu? Então, a ideia e o ponto aqui é de cuidado com eles, né? E a gente está sofrendo com isso. Eu comentava ontem com os colegas na oração que domingo eu me arrumei, coloquei o terno e a gravata e fui para a igreja gravar, né? E, rapaz, fui tomado por uma tristeza, reverendo, sabe? Uma angústia, porque a gente não quer falar com a câmera, né? A gente não quer falar para um celular, a gente quer falar para o povo, para as ovelhas, né? Mas a gente entende, né, reverendo, que estamos sendo privados pelo próprio Deus, né? Exatamente. Na reunião que nós tivemos com os presbíteros da igreja, quando a gente decidiu mesmo, avaliando o conselho de 2 médicos da igreja, isso lá atrás, né? Os médicos falaram, pastor, é prudente fechar porque a coisa vai ficar muito feia. O conselho se reuniu e, olha, a palavra prefeitura e governo não foi mencionada, viu? Não foi mencionada. Então eu estou contigo. Eu acho que quando nós percebermos que o povo está em segurança, não interessa se o governo quer ou não quer. A gente vai voltar às atividades. Se por um acaso nós percebermos que há segurança, está todo mundo dizendo, não, agora há segurança, e por alguma implicação política, o governo disser igrejas não abram as portas, a gente vai abrir e vai sofrer as consequências. Assim como nossos irmãos no passado sofriam, né? Aqueles que foram perseguidos. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Né? Então, o nosso olho é sempre na lei de Deus. A lei de Deus é maior do que a lei dos homens. Eu não tenho dúvida disso. Brando, voltando aqui, pensando nos sacramentos, né? E na ceia do Senhor, eu acho que o entendimento, então, é entendermos que essa privação, né, que nós estamos passando, da comunhão, sabe, e do culto presencial, e também da ceia do Senhor, né, é uma privação a qual o próprio Deus tem estipulado para nós, né? O próprio Deus tem imposto sobre nós, enquanto humanidade, em sua igreja também, né? E a ideia é que este momento, então, deve voltar, deve regressar assim que o próprio Deus determinar, né? Eu creio que sim. Léo, deixa eu te interromper. Sim. Deixa eu te interromper para responder uma pergunta aqui que me foi feita. Léo Barbosa, se o pastor pode visitar as famílias ministrando a ceia. Legal, olha, essa é boa. Uma situação interessante, né? Eu diria que o pastor sozinho não. Eu acho que o ideal é que se configure exatamente que parte da igreja está ali reunida. Então, eu não vejo dificuldade do pastor juntar uns presbíteros e sair nas casas, reunindo as famílias, fazendo cultos e ministrando a ceia. Tá? Isso eu não vejo dificuldade. Porque é isso que a gente faz com o pessoal que está enfermo, né?
Exatamente. Inclusive, é o que fazemos com aqueles que estão enfermos, né? Mas vale lembrar, né, reverendo, que nós fazemos isso dentro de um culto, né? Dentro Dentro de de um um culto. culto. A gente vai à casa do Exatamente. enfermo ou ao hospital. Eu digo nós, né? Nós enquanto pastores presbiterianos, né? E lá cantamos louvores, oramos, lemos a palavra, pregamos a palavra e ministramos a ceia, né? Tem todos Exatamente. os elementos que tem num culto, tem ali, né? É diferente do que os padres faziam. Acho que os padres não fazem mais isso. Mas no passado eles faziam levar o elemento ali para o enfermo, né? Como se fosse uma espécie de extrema unção. Nós levamos um pouco da igreja junto, fazemos o culto e aí servimos o elemento. Então eu acho que se chegar nesse ponto de pastores irem nas casas, fazerem cultos e ministrar o sacramento, eu acho que isso é tranquilo. Ô Léo, deixa eu responder outra pergunta aqui, que é uma pergunta recorrente sobre o sacerdócio universal dos crentes. Muita gente fala o seguinte: não, mas que absurdo, só o pastor pode ministrar sacramento e o sacerdócio universal dos crentes? Né? Por que a pregação do pastor é diferente? E cadê o sacerdócio universal dos crentes? Olha, é um equívoco bastante básico você achar que o sacerdócio universal dos crentes cancelou os ofícios, tá? Porque o apóstolo Paulo, com certeza, defendia o sacerdócio universal dos crentes, porque ele sabia que o véu foi rasgado de alto a baixo e Jesus abriu um novo e vivo caminho, tá? Nós não temos mais sacerdotes nos intermediando. Nós temos Cristo Jesus como mediador. Ele é o nosso único mediador. Ele abriu um novo e vivo caminho. É isso que significa a ideia do sacerdócio universal dos crentes. É um tema soteriológico da matéria da salvação. Outro tema que é eclesiológico é dos ofícios. O sacerdócio universal dos crentes não elimina os ofícios que Cristo instituiu. É por isso que o apóstolo Paulo ele saiu pelos campos promovendo eleição de presbíteros. Porque, embora todo crente tenha acesso a Jesus Cristo, Deus estabeleceu que a igreja é governada pelos oficiais. Os diáconos para cuidar das necessidades do povo e os presbíteros para governar e pastorear a igreja. Tá? Então, uma doutrina não anula a outra, as duas doutrinas caminham juntas. Vou resumir algumas perguntas aqui que foram feitas, dentre elas a irmã Cirlei, que é a ideia do seguinte, né? Qual era a dificuldade, então, de o pastor ir até uma casa ou na igreja ministrar a grupos menores, né? Então, acho que um dos irmãos colocou aí que 10 grupos de 10 pessoas. Vejam, irmãos, eu acho que a gente nem pode cair em relação a essa pandemia no grupo do ceticismo, nem no grupo dos histéricos, né? Nós precisamos tentar manter um equilíbrio mínimo, interpretando tudo aquilo que está ao nosso redor. E, de fato, até que se prove o contrário, parece mesmo que as aglomerações, né, reverendo, e o nível de contaminação desse vírus é gigantesco. Então, eu sinceramente fico preocupado com as questões práticas de saúde disso, sabe, reverendo? Porque a partir do momento que eu reúno com um presbítero ou um diácono, e eu imagino que se eu fosse fazer isso, num dia eu ia tentar pelo menos ir umas 3 casas. Imagina se eu estou contaminado e eu posso estar... Eu contaminar todo mundo. Eu acabei de levar o vírus para 3 casas. É verdade, é verdade. E tem outra coisa que é bom. Na gravação agora de domingo, eu encontrei alguns poucos irmãos que já não vi algumas semanas, né? A vontade de abraçar é muito grande, nós somos muito calorosos uns com os outros, né? Então, é muito difícil, rapaz, você ir na casa do irmão, o irmão ver o pastor e não querer pegar na mão, não querer abraçar. Então, veja, eu acho que, teologicamente falando, é possível? Sim, sacramento é possível sempre que houver culto ministrado esta Santa Ceia por um ministro da palavra. Agora, o complicado é que, de modo prático, né, tirar isso do papel e colocar na prática, isso é muito complicado, né, porque, de um modo ou de outro, a gente acaba expondo as pessoas. Né? E eu acho assim, gente, nós não somos sacramentalistas.
nós cremos que a ceia é uma bênção, mas você permanece alimentado com a palavra e com a oração, que são os outros dois meios de graça, tá? Então, essa busca por realizar a ceia de qualquer jeito está parecendo o romanismo mesmo, vendo Exatamente. elementos místicos, né, uma superstição para com a ceia. Isso não reflete a nossa teologia. A gente pode aguentar aí mais 2, 3 meses sem a ceia, e aí, quando nós retornarmos no culto público, vai ser uma festa. Aqueles Vai. que participarem da próxima ceia, eles vão perceber o que perderam, né? Eu acho que vale a pena a gente não estragar esse momento, né? Buscando aí subterfúgios, drive-thru de ceia, ceia online, essas besteiras todas que estão inventando por aí, né? Pois é, pois é. Vale a pena. Muito, muito complicado, né? É, Ah, reverendo, e acho que com certeza isso tem servido para valorizarmos esse momento, né, reverendo? com Outro certeza. dia, foi uma bela chamada na igreja que eu pastoreio, ah, deixando bem claro, né, o quanto nós pecamos, e eu entendo que não tem uma palavra mais caridosa do que essa, o quanto nós pecamos quando, sem motivos, nos abstemos de participar da ceia do Senhor, né? Certeza, Ah, com certeza. estar ali naquele momento, né? De ser abençoado ali por aquela comunhão com Cristo e com os irmãos, né? E de um modo É, geral, essa pandemia, isso com certeza tem sido um dos ensinamentos do Senhor para nós enquanto igreja, né? é verdade. Ah, para que de fato Deus nos fortaleça, nos ensine, né, a valorizar esses momentos que outrora nós tínhamos, mas de uma certa forma acabávamos banalizando isso, né? É verdade, é verdade. Ô, Léo, vamos entrar num assunto agora, o que que a igreja pode fazer nesses tempos? Porque a gente está, além da pandemia, nós estamos entrando agora num período de recessão econômica, né? Já tem irmãos nossos que estão ficando desempregados, Uhum. aqueles irmãos nossos que trabalham com comércio e tiveram que fechar suas portas, microempresários. Então a gente podia falar um pouco sobre esse assunto também, o papel da igreja dentro desse contexto. Aliás, sobre sacramentos online, eu acho que a gente já pegou os pontos básicos, né? Creio que sim. Eu creio que É sim. uma quebra de prescrições bíblicas, ninguém deve fazer isso, tá? Uhum, uhum. Agora, Só em relação, reverendo, eu vi um argumento do reverendo Felipe Fontes muito bom em relação ao batismo. Só um ponto aqui que eu aham, queria colocar em relação ao batismo. Além da ideia esdrúxula, né, que é um batismo online, aham, ah, é porque uma das principais ideias por trás do batismo é que é um indivíduo que é lavado, né? Que é lavado, e ele é agente passiva nesse sentido, né? aham, Há alguém ali sendo utilizado pelo próprio Deus para, por meio da água, é, levar esse simbolismo, né, do lavar regenerador na vida do indivíduo, né? Não é ele que se lava, né? Não é ele que aham. lava a si mesmo, né? Mas ele é agente passivo nesse sentido, né? O que tornaria a questão já aí impossível, né? Nem mesmo o Senhor Jesus se autobatizou, né? Ele foi até alguém para que alguém batizasse, né? Então esse é o ponto, né? Esse é o ponto mesmo. O batismo envolve água, envolve aquele que vai ser batizado e aquele que está batizando, que nós já vimos aqui que tem que ser alguém que tenha ofício, né? Assim como Felipe, assim como Paulo. Então essa ideia de um autobatismo, ela é totalmente equivocada, é apenas um derramar de Uhum. águas, né? Não é um batismo verdadeiro. Assim como a ceia online, a pessoa vai comer um pãozinho e vai beber um suco de uva, mas não houve a consagração dos elementos, não é o mesmo pão, não é o mesmo vinho, não é ceia, na verdade, né? Aquilo vai servir só para o estômago da pessoa, não é meio de É, graça, não é um rito aprovado. E o batismo também é a mesma coisa, né? Mesma coisa. muito bom. Ok. Olha, quanto às ações, então, para ajudar os nossos Sim, irmãos que passam por necessidade, te ocorre alguma questão? sim, Alguma reverendo. Eu ideia? acho que Sim. um primeiro ponto aí
numa geração tão politizada como nós temos hoje, é dizer o seguinte: ajudar uns aos outros, levar o pão ao necessitado, e amparar o desvalido, o moribundo, o que está à margem da sociedade, não é uma bandeira de um lado político. Né? Isso não tem nada a ver com ser de esquerda ou ser progressista. A escritura, né? No todo das escrituras, sempre demonstrou o cuidado que nós devemos ter uns para com os outros, no respeito, no amor, né? Dos 10 mandamentos, né? Metade deles, se não 6, né? São 6 mandamentos, são voltados para a nossa relação com os outros. Então, dito isto, eu não tenho dúvida, reverendo, do quanto a igreja, de fato, deve agir e deve se levantar no auxílio, no apoio, tanto aos seus, tanto aos de dentro, quanto aos de fora. E aqui eu acho que vale algumas dicas, né? Lá na igreja, por exemplo, reverendo, assim que começou essa pandemia e a possível desordem econômica, lá na igreja, eu também sou pastor de uma igreja pequena, de muitos profissionais liberais, muitos autônomos, que já tiveram seus negócios ou fechados, ou que teve uma diminuição absurda no movimento e na entrada, né, de recursos. Logo que isso aconteceu, o conselho da igreja nos autorizou a fazer uma campanha mais robusta de arrecadação de alimentos para formação de cestas básicas para atender os nossos. E isso, inclusive, alguns irmãos acabaram contribuindo também, não com alimentos, mas financeiramente falando, o que poderá nos dar o fôlego para assistir à igreja, de um modo geral. E a gente tem, como junta diaconal tem estado atento e alerta às necessidades desses irmãos, aqueles que podiam contribuíram bastante, e é o modo como a nossa igreja tem lidado com essas dificuldades. Primeiro olhando para os nossos, né, para o nosso quintal em si, mas é claro que a ideia é expandir isso. É verdade. Lá na igreja a gente está fazendo algo parecido também. A gente fez uma espécie de bolsa única, uma conta corrente, né, para quem tá bem, quem não está desempregado, fazer ali uma oferta voluntária nessa conta, e a gente vai juntar esse montante para atender aqueles que estão passando por necessidade. Né? E a nossa base é o texto lá de Atos 4:34, que não havia necessitado entre eles. Né? Veja que coisa linda, né? Se a gente conseguir repetir isso nas nossas igrejas, que não haja necessitados na nossa igreja, olha, vai ser uma coisa impressionante. Reverendo, eu acho que o nosso tempo, você tem um cronômetro aí? Não, não tenho. Eu acho que o nosso tempo faltam 2 minutos. Em 1 hora fecha? Isso, em 1 hora fecha. Eu acho que é bom nós fazermos as nossas despedidas finais, porque eu creio que nós temos 2 minutos, pelas minhas contas aqui. Tá bom. Ô, reverendo, então eu queria agradecer muito aí o senhor ter aceitado esse convite para esse bate-papo. O senhor é alguém muito querido para nós. Para quem não sabe aí, principalmente o pessoal que me segue, o reverendo Ageu é diretor do seminário presbiteriano José Manuel da Conceição. O seminário onde eu me formei, foi meu professor de teologia sistemática e do meu sínodo aqui em São Paulo. Então é um colega, amigo, um irmão, e é sempre muito bom bater esse papo com o senhor, Rev. Deus te abençoe. Foi uma alegria. E para quem não conhece o reverendo Lenny Erisson é um dos pastores firmes da nova geração, reformado, confessional e evangelista, viu? Faz um trabalho de pequenos grupos na igreja dele impressionante. Eu até trouxe propaganda aqui, com a minha caneca dos pequenos grupos. Eu levei o reverendo Lenny Erisson para falar ao conselho da igreja, para nos mostrar como é que funciona esse trabalho, e foi impressionante. Então, que Deus continue te abençoando, viu, reverendo? Você e sua família. Amém. Deus te abençoe. E aqueles que nos assistiram aqui, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. O reverendo Ageu deve tentar baixar isso e a gente deve jogar no YouTube, né, reverendo? Isso, exatamente. Vamos tentar fazer. Gravar e jogar no YouTube depois, então vocês divulguem e propaguem. A nossa ideia aqui foi contribuir, sobretudo para você enquanto crente, e que Deus continue derramando graça sobre você nesse tempo difícil.
Aproveite esse tempo de quarentena, né, reverendo, e de isolamento para buscar mais ao Senhor, intensificar as suas devocionais e que Deus te abençoe. Conte conosco e com nossas orações. Amém, amém. E nosso pedido de desculpas aí para quem fez perguntas e não deu para a gente atender, porque muita gente perguntando, né, não deu para atender. Ok, eu vou encerrar, faltam 19, 18, 17 segundos aqui. Deus abençoe. Valeu, Lorenzo, até mais, um abraço. Até mais, pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau.